Então, isso é o que nos aflige muito, é a falta, eu tenho dito isso muitas vezes, de honestidade intelectual de boa parte da imprensa ao divulgar notícias. A notícia é para ser divulgada, a imprensa é para informar, mas ela tem que pautar a informação na honestidade intelectual. Bom, essa exposição brilhante feita pelo ministro Salles, ela mostra, em primeiro lugar, a inconsistência dos dados que são fornecidos. O que preocupa mais aqueles que têm o sentimento de brasilidade, que têm um amor pelo país, como todos deviam ter, é que esses dados prejudicam muito a imagem do Brasil. Se fossem dados corretos, era preocupante, seria conveniente que nós não alardeássemos isso, que nós cuidássemos do problema internamente, procurássemos corrigir o que está errado. Sendo dados falsos, é muito grave, porque isso prejudica o comércio brasileiro, prejudica a imagem do Brasil, nos coloca como um grande destruidor do meio ambiente, na humanidade, e são imagens que depois fica muito difícil de resgatar. Então, isso é o que nos aflige muito, é a falta, eu tenho dito isso muitas vezes, de honestidade intelectual de boa parte da imprensa ao divulgar notícias. A notícia é para ser divulgada, a imprensa é para informar, mas ela tem que pautar a informação na honestidade intelectual. É um predicado tão importante quanto a honestidade de não tirar dinheiro. A honestidade intelectual é muito importante no trato desses assuntos. Vou contar uma historinha só para verem a gravidade do problema. Primeiro que um país com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, qualquer problema desse tipo é muito sério, porque é muito fácil a gente dizer que fiscaliza as coisas num país, e aí não, nenhum demérito, apenas vou citar países que notoriamente são pequenos na sua extensão territorial, como é o caso da Bélgica, o caso da Holanda. Então, nós temos países que facilmente são fiscalizados num aspecto como esse. Um país com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com uma Amazônia, Amazônia legal com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. E, principalmente, aonde não é dada aos povos da floresta, que são 3 palavras famosas em qualquer livro sobre a Amazônia, os povos da floresta. Os povos da floresta não receberam, até hoje, o tratamento que vão receber no governo do presidente Jair Bolsonaro. Eles vão ser tratados como os povos brasileiros da floresta, que merecem ter uma participação no país de acordo com o nível civilizatório do século XXI. Eu não posso querer que esses povos da floresta sejam objeto de visitação pública, de trabalhos de antropólogos. Isto não é o objetivo de um governo sério como é o governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho certeza que ele vai cuidar dos povos da floresta como povos que precisam uma assistência cerrada, precisam ter acesso ao que eles desejam e que ficam deformando as aspirações e colocando na boca, até de índio de escola de samba, aspirações de povos indígenas que não são verdadeiras. Quem conhece, quem visitou a comunidade indígena sabe que não são verdadeiras. Uma historinha só dessa história de desmatamento. De vez em quando nós temos uns surtos de moralização dessa história de meio ambiente e desmatamento. Num desses surtos, eu era comandante militar da Amazônia e forneci vários helicópteros para o IBAMA para fazer. Só que eu tinha 12 helicópteros, normalmente 4 em manutenção. Na verdade, eu tinha 8 helicópteros disponíveis. Coloquei todos à disposição do IBAMA para facilitar esse movimento da Amazônia. Mas não é suficiente para se patrulhar uma área de 8 milhões de quilômetros, de 4 milhões de quilômetros quadrados. Então, havia necessidade de coisas móveis para chegar nos lugares. E uma denúncia de uma madeireira que sabidamente fazia coisas ilegais próximo de Alta Floresta foi identificada pelo superintendente de Alta Floresta e ele mandou uma equipe reforçada para ir a essa madeireira e autuar, multar, recolher material, não sei o quê. Bom, deu para esse pessoal se deslocar um caminhão, que era o caminhão que ele dispunha na sede da superintendência do IBAMA de Alta Floresta. Os camaradas saíram,
A previsão era levar 8 horas de viagem, voltar no dia seguinte. Aí, 3 horas depois, os caras apareceram lá. Essa história foi contada no jornal. O superintendente se surpreendeu. Vocês já estão de volta? Não, nós não conseguimos chegar lá. Ué, não conseguimos chegar lá, o que aconteceu? O caminhão quebrou. E como é que vocês vieram? No caminhão da madeireira. Viemos no caminhão da madeireira. E aí? Eles iam lá para multar a madeireira, voltaram no caminhão da madeireira. Que moral que eles têm para ir lá multar a madeireira? Se não fosse o caminhão da madeireira, eles iam dormir na selva, né? Então, são essas coisas, que tem que haver uma coerência de procedimentos, né? É essa coerência que eu tenho certeza que o presidente está preocupadíssimo com isso. Nós já conversamos várias vezes sobre isso, sobre a realidade das coisas, a realidade da Amazônia. Então, esses povos da floresta, eles partem para o ilícito porque eles não têm um apoio correto de quem tem que dar esse apoio. Outra coisa, o estado do Amazonas, o desmatamento, eu vou entrar aqui no... Desculpa, a área que é desmatada na Amazônia é claramente a área central e leste do Pará. Por quê? Porque tem estrada para você transportar aquilo que você desmata. E tem uma série de estradas vicinais que não estão nem nos mapas e nem computadas nas nossas estatísticas de estrada. Inúmeras estradas. Essas estradas são usadas para tirar esse material que é tirado ilegalmente da floresta. Isso tem muita reposição ao longo do tempo, mas não vamos entrar nesse detalhe. Interessa que esse material só sai dali porque tem como sair. O Amazonas, que é totalmente diferente, vocês voam de Tabatinga a Manaus, Tabatinga lá, que é a primeira cidade banhada no Brasil pelo Rio Solimões, de Tabatinga a Manaus é um voo de quase 2 horas. Fiquem na janela e tentem identificar a presença do ser humano. Não é área desmatada, não. Tentem identificar qualquer presença do ser humano. É muito difícil. É um tapete verde. Do avião é um tapete verde. Para quem está lá embaixo, é um sobe e desce desesperador. Mas para quem está no avião, é um tapete verde. Não se vê nenhuma presença do ser humano. Por quê? Porque transportar madeira na água, além de ser muito difícil, muito lento, o transporte é muito lento, a madeira perde o seu valor, porque ela incha na água, então ela perde muito o seu valor. Então, por isso é que a Amazônia Ocidental, o estado do Amazonas, é totalmente preservado. O estudo que nós fizemos, que eu já estava no Departamento de Ciência e Tecnologia, foi criado um raio que ultrapassava a copa das árvores. Então, um levantamento perfeito. Mostrou um reflorestamento natural da Amazônia Ocidental. Então, são fatos que a gente tem que conhecer para não comentar bobagem, não escrever coisas sem fundamento, sem valor científico, sem valor real. Obrigado, presidente. Abriremos agora para 8 perguntas. Cada jornalista sorteado poderá realizar apenas uma pergunta. Primeira pergunta, jornalista Lisandra Paraguaçu, Reuters. Boa tarde, ministro, presidente. Minha questão, eu queria primeiro entender uma coisa, se o que vocês estão dizendo é que não é que o desmatamento não tenha ocorrido, e sim que ele ocorreu ao longo de um tempo. Ele não aconteceu todo no governo do presidente Bolsonaro, ele vem acontecendo desde o governo passado. E eu queria também entender o que vai ser feito com o equipamento do DETER. Se o equipamento do DETER não consegue detectar com a precisão que vocês esperam, ele vai continuar sendo usado, vocês vão mexer nesse equipamento. O senhor falou um tempo atrás de contratar outros satélites. O que vai ser feito para melhorar isso, então? Bom, como nós temos defendido, essa questão do desmatamento, para nós, ela é apolítica. Portanto, não se trata de alocar os números de desmatamento no governo, neste ou em outros. Simplesmente dizer que isso não aconteceu em junho de 2019 e que, portanto, o percentual do salto de 88% que foi alardeado está equivocado. Isso deveria ter sido computado ao longo do tempo na medida em que foi acontecendo e a fragilidade do sistema não permitiu. O que nós queremos a partir disso, dessa constatação, é manter o sistema do DETER, ajudando a equipe, ajudando o INPE para que tenha cada vez melhores serviços, e uma forma de nós ajudarmos nesse sentido é complementar aquelas informações
que são oriundas do sistema do DETER, dos radares, dos satélites que ali fornecem imagem, também com essas outras imagens de alta resolução, que fornecem o detalhamento, inclusive, dos polígonos de um dia para o outro, e que permitem que a equipe de fiscalização faça um planejamento e ações diretamente ligadas àquelas informações que foram detectadas. Portanto, é uma cumulatividade de equipamentos e tecnologias que, juntas, irão nos proporcionar melhores condições de trabalho. Próxima pergunta, jornalista Daniel Golino, Jornal O Globo. Boa tarde, presidente, ministros. Ministro, eu queria entender duas coisas. Primeiro saber por que o ministro Marcos Pontes não veio, se o INPE é vinculado à pasta dele, e queria entender um pouco esse novo modelo. É uma tecnologia que vai ser contratada, vocês já estão estudando, tem uma data, de onde seria? Se puder dar mais detalhes do novo modelo. O ministro Marcos e eu nos falamos muito de ontem para hoje, nos encontramos na reunião, temos trocado mensagens e posicionamentos a cada instante, e não é necessário que estejamos todos aqui, uma vez que essas apresentações, essas informações são de consenso nosso enquanto governo. Com relação às informações da contratação propriamente dita, ela será aberta o processo licitatório lá no IBAMA, para que essas imagens de alta resolução possam ser contratadas e aplicadas o mais curto espaço de tempo possível, para que a gente tenha finalmente informações mais apropriadas para orientar nosso trabalho de fiscalização, comando e controle. Permite complementar aqui? Eu não quero afirmar, mas uma notícia como essa, que não condiz com a verdade, tem um estrago muito grande na imagem do Brasil. Parece, né, que tem gente interessada nisso, que não é a imprensa, que o dado saiu lá de dentro, de órgãos nossos. Essa é que é a preocupação grande que nós temos. Eu acho até que, aprofundando os estudos, ver se, por acaso, essas pessoas divulgaram de má fé esses informes para prejudicar o governo atual e bem como desgastar a imagem do Brasil, porque nós estamos dando um salto, sim, no tocante de um novo relacionamento com o mundo, na base exatamente de uma palavrinha chamada confiança. Próxima pergunta, jornalista Fábio Murakawa, Jornal Valor Econômico. Boa tarde, presidente, ministros. Eu queria saber se o diretor do INPE, o Ricardo Galvão, se ele esteve presente nessa reunião de ontem, né, que vocês avaliaram os dados, juntamente com o ministro Marcos Pontes, se ele deu alguma posição sobre isso, e se ele vai participar de futuras decisões sobre esse novo modelo, né, ou se a postura vai ser isolá-lo, dada a insatisfação do presidente, do governo, com a divulgação desses dados que ele fez. Obrigado. Bom, estava lá presente a maior autoridade do Ministério, que é o ministro, com o seu corpo técnico, diversos, três funcionários do INPE, dentre eles o seu vice, que prestaram todas as informações, fizeram suas ponderações e que alinharam as suas visões com as nossas. É claro que aqueles que compareceram pelo INPE têm uma visão própria do técnico que pertence à instituição, a qual nós respeitamos sempre, e justamente por isso que o trabalho é conjunto. Daqui para frente, reciprocamente ajudarmos o INPE a nós, IBAMA, e nós, IBAMA, ajudarmos ao INPE para termos justamente as melhores condições e melhores tecnologias daqui para frente. Com relação da outra pergunta, não é objeto nosso aqui da apresentação que foi feita e, portanto, será deliberado na forma e no tempo que for necessário. Jornalista Márcia Lorenzato, SBT. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministro. Se a área desmatada não é de 88%, o senhor tem condição de estimar qual é a percentagem? É justamente essa informação de mensurar percentual de mês para mês que o DETER explica que não se deve fazer. Por quê? Porque a complexidade dos 3.250 alertas de desmatamento não produzem informação com a acurácia e com a precisão necessária para se afirmar, seja um percentual ou outro.
trata-se de uma postura inconsequente você atribuir um percentual como esse diante de tantas fragilidades como essas que nós encontramos e que o DETER, a equipe sabe disso, tanto que há expressa menção no site do INPE, no campo determinado ao DETER, de que o DETER não se presta à mensuração de áreas de desmatamento. Portanto, também não se presta à estipulação de percentuais e tampouco percentuais comparativos. Com isso, não se quer desqualificar números ou distorcer a análise, simplesmente dar ao tempo certo, que é o PRODES que faz esse trabalho, a função de atribuir o percentual. E, neste meio tempo, o máximo de empenho nosso em ter a melhor tecnologia, melhor informação e agir da maneira adequada que os nossos recursos orçamentários, de pessoal e de planejamento permitirem. Está aqui, Ricardo. Você levando em conta o desmatado mês a mês, você teria que abater isso. O desmatamento no final é abaixo disso também, porque não foi aí levar-se em conta áreas superpostas, bem como a recuperação vegetal. Quando alguém desmata e deixa de utilizar aquele material, seja para o que for, é natural a capacidade regenerativa da floresta. Não se levou em conta isso daí também. Então, o grande problema que nós temos é um número. Se em junho foram 88%, o impacto que está dando para todos que têm preocupação nessa área, que fazem negócio conosco, é muito grande. Mesmo se passar agora o julho para 85%, diminuiu, mas está enorme ainda. Então, os números, no meu entender, eles foram aí espancados. Tá? Com o objetivo, pelo que parece, né? De atingir o nome do Brasil e o governo. Porque qualquer uma pessoa leiga, até um simples cidadão, que quando vê que a conta de luz dele dobrou de preço de um mês para outro, ele olha, é uma coisa errada. Está tendo aqui energia que está saindo, que está sendo perdida, o vizinho talvez tenha botado um gato aqui na minha fiação, alguma coisa aconteceu de errado. É um número, no meu entender, tão grande e tão preocupante que ele devia levar diretamente esse número para o ministro, discutir o assunto antes da sua divulgação. Não queremos abafar, nem deixar divulgar absolutamente nada, mas, no meu entendimento, não houve a responsabilidade necessária para divulgar um número como esse, porque o estrago praticamente já está feito fora do Brasil.